Thelma, tudo bem? Bem-vinda ao TalkTube. Oi, Maria, como vai? Tudo bem com você? Tudo bem, você é a nossa primeira convidada aqui no canal. Uhum. Que prazer, né? Com certeza. Então, Thelma, você pode falar para a gente um pouco, primeiramente, do taoísmo? Olha, o taoísmo é uma religião ancestral, né? Ele tem origem na China antiga, e ele se desenvolveu ao longo de muitos anos, né? A partir de uma tradição milenar, uma tradição ligada à parte filosófica, né? Uma parte de ritualística e uma parte também ligada às artes, que são muito conhecidas aqui no Ocidente, né? A medicina chinesa, os oráculos, as artes de divinação, o feng shui. Então, o taoísmo ele tem vários ramos, se nós podemos falar assim, né? Então, de uma única semente, nós temos uma árvore frondosa com vários galhos e ramos. E que nós aqui no Ocidente, até hoje, aproveitamos esses galhos, né, esses frutos do taoísmo. E um dos frutos do taoísmo, com os quais eu estou, no momento, trabalhando, é a astrologia polar taoísta, chamada Ziwei Doshu. Eu gostaria de falar um pouco sobre ela hoje aqui no nosso primeiro encontro, né? E teria muita informação a esse respeito. Com certeza, justamente. Então, a minha segunda pergunta para você é se você pode se apresentar, né? Você é uma pessoa que tem uma longa trajetória no taoísmo, né? Então, acho que é importante você se apresentar. Bom, eu vou aceitar o seu convite, né? Muito generoso, e vou fazer uma breve apresentação, né? Eu sou formada, né, no caminho do Tao, eu sou ordenada, melhor dizendo, Dao Shi. Dao Shi significa o cavaleiro do Tao, né? E eu tenho essa formação. Durante muitos anos eu estive na Sociedade Taoísta com o mestre Wu Cheng, né? Então eu fui ordenada. Antes da minha ordenação eu tive todo um processo de formação na parte do conhecimento taoísta, na parte de meditação também, né? E a parte das artes. Então, nós fizemos toda uma formação ao longo de muitos anos, vimos o Tao Te Ching, o Infudin, vários textos da tradição taoísta, fizemos várias práticas também, práticas de Qigong, práticas de Tai Chi Chuan, práticas de estudos ligados à filosofia, a textos clássicos, a parte de ritual. Na minha formação, eu tive a oportunidade de fazer várias práticas de ajuda, né? De apoio, de aconselhamento também, e de aprimoramento, né? O taoísmo, ele fornece, né, uma ajuda, mas também um processo de transformação, né? Através, principalmente, do caminho da meditação. Então, eu tive essa grande oportunidade, isso na minha cidade, né, no Rio de Janeiro, perto da minha casa. Eu tive o contato direto com o mestre da tradição, da escola da linhagem ortodoxa unitária, né? E durante muitos anos eu pude tirar proveito e também ajudar, contribuir, né? Então, essa é a minha bagagem fundamental. E ao longo desses anos, desses 25 anos, eu fui construindo, eu fui colocando dentro dessa bolsa, né, inicial, né, eu fui colocando outros conhecimentos com outros mestres, né, outras escolas, linhagens taoístas, mas sempre me mantive no caminho da retidão do Tao, seguindo o fluir do Tao. E desde o início dos anos 2000, eu venho trabalhando com essa astrologia. Eu escolhi essa ferramenta como uma ferramenta de autoconhecimento, mas também de ajuda, né, de atendimento. Então, o que eu faço é abrir um mapa, né, um mapa que nós chamamos de mapa da astrologia polar, e através dele eu venho prestando essa ajuda, né? A astrologia,
ela surgiu, a astrologia polar taoísta, ela é assim como eu comecei a falar, ela é uma astrologia dentro da tradição taoísta. Então, ela segue o princípio dos mestres taoístas. E o que é muito interessante, quando a gente começa a falar sobre Tao, a gente tem que falar primeiro do Qi, né? Da energia. O taoísmo, tudo é energia, né? Energia em movimento, em transformação. E o mapa celestial, o mapa da astrologia polar, ele vai fazer isso. Ele vai, a partir do momento do seu nascimento, é como se você tivesse ali uma carta celestial, né? A energia que vem do céu se conecta a você no momento do nascimento e abre uma perspectiva de conhecimento, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. É o Qi transformado, né? É o Qi celestial que se junta ao nosso Qi, a nossa energia ancestral, né? E daí a gente tem essa possibilidade de se conhecer, né? Então, o céu, ele está em constante movimento. Eu usei a palavra mutação, né? Então, o tempo todo, nós estamos em constante movimento, em constante aprendizado, né? E quando a gente nasce, a gente tem uma carta do primeiro sopro, né? Do primeiro momento ali. Então, o que essa carta nos revela, né? Na verdade, ela nos mostra a potencialidade, as potencialidades do nosso desenvolvimento, né? É possível também falar sobre o nosso passado, sobre a nossa ancestralidade, tá? Então, a gente tem, quando olha o mapa, a gente consegue perceber, a partir do ensinamento, do conhecimento, da leitura das estrelas, porque é um mapa que é feito, né, na medida do mapa celestial, então a gente está falando de estrelas, né? É possível ali a gente olhar e ver quais são as tendências, quais são os caminhos que nós podemos percorrer ao longo da vida. São quantas estrelas, hein, Thelma, na astrologia? Na verdade, a gente costuma trabalhar com o corpo de 157 estrelas, que são vários níveis de leitura, Marie. Então, por exemplo, a gente tem um primeiro nível, um primeiro momento, que a gente vai olhar para os palácios. Os palácios são os lugares, as potencialidades da nossa vida. Então, nós temos 12 palácios, que, na verdade, eles falam sobre categorias, lugares da nossa vida em comum, né? Família, relação afetiva, o aspecto de si, da personalidade, o aspecto, né, de você em relação ao mundo, a relação com os irmãos, com os amigos, com a prosperidade, com a saúde. Então, nós chamamos cada parte da nossa vida, né, como se fosse um palácio. E ali entra uma energia das estrelas, né? Então, essa combinação, essa conexão vai dar um perfil daquela casa, daquele palácio no seu mapa, tá? Além disso, eu falei da energia celestial, mas também temos a energia que é muito importante dentro da visão taoísta, que é a combinação energética de troncos e ramos. Então, dentro desse mapa também, nós vamos ter alocados ali energias que vão dar determinadas especificidades ao movimento, tá? Então, a princípio parece ser muito complexo, mas ele é quando você tem um conhecimento, né, do que a gente chama metafísica chinesa, tradição chinesa, você consegue enxergar com mais clareza, né? Então, nós temos um primeiro nível, que é o nível das 32 estrelas, respondendo a sua pergunta. Depois nós podemos aprofundar trânsitos mensais, anuais, trânsito de 10 anos da sua vida também, que é muito interessante trabalhar com essas possibilidades, porque, por exemplo, você é uma pessoa mais jovem, quer planejar a sua vida, né? Então, você tem dentro do mapa um recorte, como eu chamo, de 10 anos para você transformar a sua vida, por exemplo, né? Então, na consulta, a gente revela vários aspectos, né? De acordo com a necessidade da pessoa, por exemplo, né?
Alguém que quer planejar um ano da sua vida, qual é o melhor mês para assinar um contrato, por exemplo? Isso a gente pode ver. Qual é o melhor mês para fazer uma grande viagem? Você pode ver, olha, esse mês é apropriado, esse nem tanto, né? Mas é nesse sentido que a gente consegue ordenar o conhecimento, né? Muito interessante. E você poderia, assim, me dizer, né, com relação às casas, né, pelo que você já colocou, elas não têm uma analogia direta, por exemplo, com a astrologia ocidental. Elas buscam temas também que não estão normalmente considerados, né, dentro da astrologia ocidental. Sim, a gente pode ver no mapa taoísta, na astrologia polar, né, aspectos ligados à nossa vida anterior, por exemplo, né? Você tem uma casa que a gente chama Casa do Dragão, né? E o dragão é um ser mítico na cultura chinesa, e é justamente essa casa elegida, né, que é eleita para falar sobre essa ancestralidade. A gente pode ver ali, por exemplo, né, o que nós trazemos de vidas passadas, né? Ou, por exemplo, qual é a área da nossa vida que precisa ser mais bem trabalhada, né? Então, tem esse aspecto também, onde na Casa do Dragão, ele está relacionado ao aspecto celestial, da realização espiritual também, né? Porque, como você sabe, né, eu sendo taoísta, a minha leitura, naturalmente, ela vai fluir pelo caminho do Tao. Então, eu uso do meu conhecimento taoísta, né, do conhecimento filosófico, espiritual do taoísmo, né, dos conceitos de naturalidade, simplicidade, afetividade, desenvolvimento espiritual para a consulta do mapa, né? Então, a gente tem uma abordagem, digamos, total, né? Quando a gente abre o mapa, a gente visualiza essas potencialidades, né? Tem pessoa, é importante falar, né? Eu comecei a falar lá atrás da energia, e um princípio básico do taoísmo vai estar presente na leitura, que é o próprio Yin e o próprio Yang. Então, temos mapas mais Yin, perfis, um perfil Yin, a gente entende que seja um perfil mais subjetivo, né? E o perfil Yang é um perfil mais ativo, né? Ele se expõe mais. Então, isso tudo vai dar uma característica à pessoa, né? Quando você considera isso, você tem uma visão, né, maior, né, daquela história, né, da história daquela pessoa. Tá? Muito interessante. Então, por exemplo, você pode falar mais um pouquinho então sobre esse movimento das estrelas, né, e o destino? Sim, claro. O destino, essa astrologia, Marie, ela teve início, né, como eu falei lá atrás, com os mestres taoístas. Então, ela é uma astrologia dos mosteiros, dos monastérios. Em determinado momento, quando a China começou a se consolidar e o taoísmo começou a ter um destaque na China antiga, lembrando que toda a corte tinha sempre um astrólogo, né? O taoísmo essa astrologia começou a sair desses monastérios, né? Dessa reclusão, desse estudo taoísta, e passou a servir ao imperador. Então, você vai encontrar a linguagem dessa astrologia adaptada à necessidade do imperador. Por exemplo, você me perguntou sobre o destino às estrelas. A própria estrela que dá nome a essa astrologia é a estrela que está no centro do céu do norte, que é visto na China. Chama a estrela polar. Essa astrologia, essa estrela polar, ela tem muita importância dentro do mapa, tá? Digamos assim, ela é o próprio imperador. Esse conceito de imperador a gente vai encontrar dentro de outros conhecimentos chineses. A medicina chinesa usa o termo imperador para o coração, porque o coração é o centro das coisas, né? O centro do nosso corpo, né? Sem coração nós não vivemos. Da mesma maneira, você vai trabalhar esse conceito do imperador como centro das atenções dentro da astrologia Ziwei. Então,
você me perguntou sobre o destino às estrelas. Eu vou dar um exemplo rápido que é com essa estrela polar, que eu falei Ziwei, que é o nome chinês dela. Então, se você tem essa estrela no destino, ora, o que é o Palácio do Destino? O destino fala da nossa personalidade, dos nossos traços, do nosso desenvolvimento, da nossa capacidade individual de crescimento e desenvolvimento. Então, se você tem um Ziwei, uma estrela polar, e se ela está em um grau de luminosidade bom, isso significa um alcance muito grande. Você pode ter um destaque muito grande, né? Ser uma pessoa de liderança. É claro que a gente precisa levar em conta, né, a história de vida da pessoa, né? Mas ele fala, o Ziwei no destino, de um destaque, né, natural dessa pessoa. Seja um presidente da República, seja um médico, seja um líder comunitário, essa pessoa ela vai ter um destaque dentro da história dela, tá? Então, e assim sucessivamente. Nós temos 14 estrelas principais que vão dar características fundamentais a esses 12 palácios. Tá? Muito interessante. Eu espero ter despertado um pouco da curiosidade de vocês, né? Super interessante. E aí eu queria passar para a próxima pergunta, e nós estamos aqui com a Rosa entrando na nossa conexão. Rosa, nós já estamos gravando, viu, Rosa? Ok. Vou ficar só aqui ouvindo, então. Tá, ok. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu só ver se eu... O nosso canal, né? Na verdade, o nosso canal que se chama YouTube, né? TalTube no YouTube, melhor dizendo, né, Maria? Exato. Esse nosso canal, na verdade, está sendo inaugurado com esse nosso bate-papo de hoje. Mas nós vamos aqui, mais à frente, nos encontrarmos de novo com vários assuntos ligados ao taoísmo, à espiritualidade, né? E eu acho que hoje o nosso primeiro encontro aqui fala um pouco sobre isso, né? Mas temos muitos assuntos aqui a conversar, a falar, né? Dar dicas também, né? Sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento, sobre como é que você, nesse momento, né, que nós estamos atravessando, né, você consegue manter o seu equilíbrio, né? Então, de que maneira o Tao e as suas vertentes, né, ele pode nos ajudar nesse momento, né? Enriquecer nosso momento, né? Então, acho que isso é importante. Pode falar um pouco para a gente, né, do conceito de mudança e transformação? Posso. Olha, pois é, mudança é a própria união, né? A mudança, ela é algo que acontece independente de nós, né? O tempo todo as coisas estão mudando. Nós podemos pegar um exemplo muito clássico, talvez o exemplo mais importante da nossa vida, né? A respiração. A gente está inspirando e expirando o tempo todo. Esse movimento, ele é independente da nossa vontade, né? Então, desde o momento que nós nascemos, como demos o primeiro sopro, né, o sopro inicial, segundo o taoísmo, né, na nossa primeira respiração, o que acontece ali? Esse movimento é involuntário, ele está sempre em mudança, né? A gente está sempre alternando, inspirando e expirando. Outro exemplo também muito clássico é do próprio movimento do Sol e da Lua, né? A alternância do Sol e da Lua, né? Então, o próprio o I do I Ching, né? I Ching, o I, ele fala dessa mutação constante, né? Constante. Nós conhecemos o I Ching como o tratado das mutações. Então, essa palavra mutação, ela está muito próximo, quer dizer, o entendimento da palavra mutação é muito próximo também do entendimento do I Ching, mas que não é o objetivo hoje do nosso primeiro encontro, né? A palavra transformação, entretanto, ela tem a ver com o nosso movimento, né? Nosso movimento interior. A transformação, ela é um processo, né? Que é um processo diferente, que
ela precisa de um início, né? De um caminhar. É como se fosse o próprio Tao, né? O Tao é a própria transformação. Você precisa ter um princípio, né? Algo que te motive a se transformar, o próprio ato da transformação, né? E você se colocando nessa transformação. Então, eu vejo isso de uma forma voluntária. Né? O caminho da transformação ele é voluntário nesse sentido. Né? De você se movimentar. Primeiro passo, a gente sabe que é sempre muito difícil. Mas depois que nós estamos lá no meio do caminho, a gente não quer voltar mais. Né? A gente quer continuar nessa trajetória. Quer dizer, atenção e o cultivo de princípios. Seria isso, basicamente, né? A transformação. É uma transformação com base em princípios, né? E ela é inerente, né? Ela é inerente nesse sentido, né? Mudando as coisas estão. A gente não consegue aprisionar o tempo, né? A gente não consegue congelar o tempo. Então, a gente está em constante mutação. É como se a mutação fosse a base que alimentasse a nossa transformação. Certo. Eu vou pedir para a Rosa dar muting no microfone dela enquanto ela não estiver falando, para não interferir. Pode ser, Rosinha? Ótimo, obrigada, querida. Bom, eu tenho mais algumas perguntas para você. Esse papo está super interessante. E aí, então, eu queria saber o seguinte, né? Eu acho que você até já respondeu bastante sobre isso, que é como que a astrologia taoísta ela pode dar a sua contribuição para a nossa vida, né? Eu acho que você já vem falando sobre isso, mas assim, às vezes a pessoa quer saber algo mais da vida mundana mesmo, né? Sobre relações afetivas, prosperidade, carreira, saúde. Então, se você puder dar, né, algum exemplo sobre isso, seria bem interessante. Sim, pois é. Eu posso continuar falando. Por exemplo, quando há uma maneira de organização da leitura do mapa é trabalhar por triângulos, né? Então, dentro da nossa história, são casas ou palácios que se cruzam, né? Então, na visão da astrologia taoísta, o nosso destino está muito associado à nossa carreira e à nossa prosperidade. Então, a partir do momento que você dá o impulso inicial do crescimento, do desenvolvimento, da transformação, você transforma, né, a sua prosperidade. E prosperidade, Marie, não é, na visão chinesa, dentro desse mapa, não é só o ganho financeiro. É também a capacidade que você desenvolve de crescimento. Então, olha aí, o encontro está aí, né? São 3 vértices de um triângulo. E essas 3 vértices, elas caminham juntas. É como se elas estivessem interligadas por um fio e a sua vida caminhasse dessa maneira, né? A carreira, ela tem uma importância muito grande no desenvolvimento, né? Então, esse é um triângulo que a gente chama do triângulo da personalidade. Então, por exemplo, quando eu falei do Yin e do Yang, uma configuração Yang nesse triângulo fala de alguém que vai em busca dessa definição, desse crescimento. Uma pessoa que tem uma composição Yin nesse triângulo, não significa que ela não vá também na busca da carreira dela, mas ela vai de uma maneira mais suave. Então, essas definições, elas partem do princípio taoísta, porque senão eu diria para você aqui, você tem um mapa suave, fica em casa, vendo televisão, não se movimente. Não, não é isso. É se movimentar com a qualidade do Yin, né? O Yin tem uma qualidade, não é passividade, é observar as coisas e se movimentar dentro de uma sutileza. O que é que a gente precisa ter muito em atenção, né? E isso é muito importante, é que a gente está o tempo todo se movimentando, né? Então, não existe uma abordagem só Yin ou uma abordagem só Yang. Muito interessante. E você já, assim, de certa forma, também falou um pouco, né, da questão da ancestralidade, mas se você puder, né, falar um pouquinho mais sobre isso.
A ancestralidade, ela tem a ver com a questão que você, por exemplo, se você tem na casa do dragão, que como eu falei lá no início do nosso bate-papo, uma estrela, por exemplo, a estrela do Sol, que é o Taiyan, que é o pai, ou a estrela da mãe, que é o Taim, pode falar pode se falar, por exemplo, né, de um aspecto que você está relacionado, recebe força da linhagem patriarcal, recebe força da linhagem matriarcal, né? Então, isso é um aspecto muito interessante. Dependendo da configuração que tenha lá com outras estrelas, pode-se falar de uma capacidade de força espiritual que vem com seus pais, né? Isso é um aspecto. Por exemplo, você pode ter uma outra estrela, que é a estrela do sacerdote, do médico, pode falar de aspectos de cura que você traz de outras vidas, né? É um aspecto religioso também. Esse é um aspecto que a gente pode considerar dentro dessa leitura, né? São 14 perfis principais de estrelas que entram nessas 12 casas e dão a configuração do mapa, né, da pessoa. Muito interessante. E assim, de que forma, né, a astrologia chinesa ela difere efetivamente da tradicional? Em formas bem concretas, né? Como é que é o cálculo? Como é que é isso? Ela difere da astrologia ocidental, é isso? Isso, exatamente. Olha, eu não conheço direito a astrologia ocidental, né? Na verdade, esse meu contato com outras tradições da astrologia, porque o conceito de astrologia ocidental ele é muito amplo também, né, Marie? Ele vai abarcar várias tradições, astrologia que trabalha com mitos, né? Tem a astrologia de várias vertentes aí, né? Com várias aplicações. Tá? A diferença que eu vejo é não trabalhar com planetas, né? Mas dentro da visão meu, digamos assim, dos contatos que eu venho tendo ao longo do tempo com astrólogos, né? E pelo retorno que os meus clientes me dão após as consultas, eu vejo, né, que muito do que eu falei no mapa taoísta está presente no mapa ocidental, por exemplo. Né? Então, alguns aspectos essenciais, não digo muito, mas os essenciais estão presentes ali. Né? Então, porque somos únicos, né? Uhum. Somos uma só pessoa, né? Com várias qualidades, independente, porque o que é importante é a gente ter a visão de que o momento do nosso nascimento é único, né? A conexão celestial e terrestre que nós fizemos a partir do nosso sopro, né? Ela é única. E outras tradições entendem também dessa maneira, né? Sim, com certeza, né? Mas imagino também que ela trabalha com o calendário taoísta, que tem todo um outro Sim. tipo, né, de contabilização. Isso do tempo, né? É importante você falar isso, né? Mas isso está dentro já da ideia do mecanismo do mapa, né? Como é que o mapa é montado, né? Então, ele está dentro da tradição chinesa. E aí ele utiliza a conversão da data, né? Uhum. Então, você nasceu em 20 de janeiro de 61, às 4 da tarde. A gente vai pegar essa data, né? Então, é o ano, o mês, o dia e a hora. Uhum. Converter para um calendário lunar chinês, né? E aí a gente obtém uma informação que a gente chama de 4 pilares. E a gente, a partir desses 4 pilares, a gente monta dentro do mecanismo, né? Observando, respeitando esse mecanismo, a gente monta o mapa propriamente dito, né? A cartografia. Interessante. E me diz uma coisa, Thelma, como é que a gente faz, né, para fazer uma consulta com você, por exemplo? Eu vou deixar o meu endereço do Facebook aqui no nosso TalTube. E, de qualquer maneira, eu tenho uma página, né? Eu convido todos vocês a irem até lá, conhecerem a página no Facebook, que se chama Conhecendo o Ziwei do Shu e as Artes Taoístas. E eu vou deixar também meu WhatsApp aqui com vocês, né? Para a gente poder também
Quem quiser vai ser muito bem-vindo, né? E também para saber um pouco mais, né? Porque eu, além das consultas, eu publico com muita frequência artigos sobre Xing, sobre Bazi, sobre o Timentunja, sobre o próprio Ziwei. E também eu dou aulas, né? Aulas online. Tá bom? Muito legal. E aí, então, é só procurar você, então, no Facebook. Você tem Instagram também, Thelma? O Instagram leva só meu nome, Thelma Boniot. Né? No Facebook também, Thelma Boniot. Mas eu criei essa página justamente para que as pessoas mais interessadas, né, possam aprofundar os seus conhecimentos e terem sempre posts atualizados, né? Então, achei que é importante criar esse espaço específico, né? Também falo sobre Qigong, sobre medicina chinesa, né? Então, porque todos esses conhecimentos, na verdade, eles partem de uma só origem, né? Do Yin e do Yang, né? E onde é que a gente vai entender melhor o Yin e o Yang? É no próprio Xing, né? Então, quando a gente vai fazer a leitura do mapa do Ziwu e do Shu, a gente está bebendo, né, dessa fonte original que é o Yin e o Yang. Muito bacana. Olha, eu já estou aqui com várias ideias para próximas entrevistas, tá? Então, eu queria muito te agradecer, tá? Né? Muito obrigada pela sua presença, tá? Espero que a gente faça outras, tá? E um super abraço. Obrigada. Para vocês também, muito obrigada.